Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A Justiça acatou um pedido de liminar do Ministério Público de Minas Gerais e autoriza que o Estado de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, se abstenham de analisar permissões para o uso de águas em que haja construção de reservatórios ou piscinões, sem a apresentação de projetos hidráulicos, das anotações de responsabilidade técnica e dos planos de funcionamento e segurança dessas construções civis. A ação civil pública foi ajuizada por meio da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de Patos de Minas e foi deferida pela 5ª Vara Estadual da Fazenda Pública. A liminar tem vigência em todo o território de Minas Gerais. Levando em consideração os valores estimados dos danos morais gerados pela ausência de regulamentação mínima desse tipo de reservatório, o valor da causa foi definido em R$10 milhões. Sobre esse assunto, eu conversei com o engenheiro ambiental Tobias Thiago Pinto Vieira, membro do CBH Paracatu, representante do Movimento Verde no CAP, Conselho Agro Silvio Pastoril, e Câmara Técnica do Copan, Conselho Estadual de Política Ambiental. Muito obrigado, Francis, pela oportunidade, muito obrigado a todos que nos assistem, que nos ouvem. É com grande satisfação que a gente vem trazer mais uma informação importante para o produtor rural e também trazer uma série de informações e discussões que ocorrem pelo Estado e que eu acho importante nós destacarmos nessa conversa, e é sempre uma satisfação estar contigo. Tobias, para começar então nossa prosa, explica para os nossos ouvintes e internautas como que surgiu essa manifestação do Ministério Público com relação aos piscinões de uso na agricultura e pecuária. Bom, inicialmente ocorreram alguns acidentes com os ditos piscinões aqui em Minas Gerais. Houve uma manifestação muito calorosa quando ocorreu aquele rompimento de um piscinão em Varjão de Minas, que derramaram toneladas de terra no rio Paracatu diretamente, e que foi sentido por toda a comunidade ribeirinha do rio. Além disso, as filmagens foram feitas pela comunidade ribeirinha do rio Paracatu e dos rios que mergem para o rio Paracatu, mostrando a quantidade de terra que foi mesmo para o rio. Com isso, para a promotoria, em vistas para não ocorrer mais esse tipo de acidente, ela entrou com ação civil pública contra o Estado e inclusive intimou o Comitê do Rio Paracatu para manifestar quanto à situação desses piscinões. Só que o piscinão, ele é uma estrutura que não é licenciável e nem é passível de outorga. O que isso significa? O piscinão podia ser construído de acordo com a necessidade do produtor e de acordo com o entendimento dele. Não existe regra do CREA, não existe regra do IGAM, não existe regra da SEMAD. O CREA, uma vez que ele é responsável pelas estruturas de engenharia do Estado, o IGAM pelas outorgas e a SEMAD pelos licenciamentos ambientais como um todo. O que aconteceu? Após a manifestação do Ministério Público para o comitê foi obrigado, porque foi uma intimação, o comitê foi obrigado a se manifestar de qual era a situação dos piscinões. Nós buscamos informação junto do Estado, buscamos informação junto do IGAM, da SEMAD, SUPRAM, e a conclusão que nós chegamos é que nós não tínhamos informação suficiente para manifestar. Nós não sabíamos a quantidade de piscinão que tem na região, nós não sabíamos a quantidade de água que era armazenada em cada piscinão, nós não sabíamos a quantidade de outorga que tinha vínculo com o piscinão. Então nós manifestamos o Comitê do Paracatu, não sou eu, não é o Tonhão, não é o Adson, nós do comitê como um todo, nós nos manifestamos que nós não tínhamos informação suficiente para passar para uma outra promotoria. Bom, depois desse momento que nós fomos intimados, a promotoria seguiu com o inquérito civil público e intimou o IGAM para ser criado a DAC 03/2018, que é aquela área de conflito do escuro,
que houve já uma discussão muito forte sobre isso, inclusive nós já conversamos sobre isso aqui no programa. E após a promotoria falar para o IGAN decretar a área de conflito, né, intimar o IGAN para decretar a área de conflito, ele também intimou o IGAN no mesmo inquérito para que fossem criadas as regras dos piscinões. Com isso, depois de ter feito essa intimação ao IGAN, nós do comitê, nós sabíamos que alguma coisa ia ser feita. A promotoria, afinal de contas, ela não fica parada esperando as coisas acontecerem. A promotoria, de todos os promotores que eu já tive contato na minha vida, promotoria de Belo Horizonte, de Paracatu, de Patos, de onde for, eles não ficam esperando as coisas acontecerem. O IGAN, por um lado, acatou decretar a área de conflito 03/2018, só que foi omissa nas regras quanto aos piscinões. O IGAN não falou nada, a SEMAD não falou nada, não publicou nada e o usuário ficou esperando. Da mesma forma que nós, sociedade civil, outros usuários do comitê, ficamos esperando para ver o que ia dar. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? E as recentes tragédias envolvendo barragens têm preocupado populações e gestores públicos. Por isso, o promotor de justiça, Ataíde Pérez, ressaltou que a liminar é um importante precedente para a tutela ambiental das águas. Ele dá o exemplo do acidente ocorrido em uma fazenda localizada na cidade de Varjão de Minas, no noroeste aqui de Minas Gerais, em março de 2018. O promotor explicou que aos responsáveis pelos piscinões em operação foram impostos os deveres do cadastramento técnico por convocação pública dos interessados no prazo de 60 dias. Ainda segundo o promotor de justiça, depois desse período, eles terão prazo de 180 dias para implementar os documentos e os projetos de uso. Porém, para alguns casos, há necessidade de planos de ação emergencial. Isso dependerá do volume de água armazenada ou o tamanho dos taludes erguidos. Segundo Tobias, do CBH Paracatu, desde novembro ele vem reforçando que as regras deveriam ser criadas para esse tipo de empreendimento nas várias reuniões que participou. Como eu sou conselheiro do Estado já há muitos anos e tenho cadeira na CAP, que é a Câmara Agro-Silvo Pastoril, fui a Belo Horizonte, desde novembro eu venho falando, vamos criar a regra. Dezembro fomos intimados, teve o inquérito civil público, eu falei, apresentei o inquérito na reunião, falei, precisamos de criar as regras. O único que vai ser prejudicado é o usuário. Entendi. Porque o IGAN, ele, por mais que ele crie regras, ele não pode deixar de criar uma norma nesse sentido para deixar a promotoria agir, entre aspas, dizendo à vontade. Entendi. Né? E o que aconteceu foi isso. O IGAN não fez nada, o Estado, nos conselhos que eu participo, o Estado não me escutou. Eu pedi várias e várias vezes. Nessa última reunião, que foi semana passada, até tive uma discussão muito calorosa com o Estado, porque eles sempre ficam na promessa. Não, pode ficar tranquilo que vamos fazer. Abre aspas e fecha. Então, assim, depois que o Estado não se manifestou contra os piscinões, o Ministério Público deu prosseguimento no inquérito, que o IGAN cumpriu metade, que era a decretar de conflito. A outra metade, que era criar as regras do piscinão, o Estado não criou. Com isso, a promotoria entrou com a ação contra o IGAN de 10 milhões de reais, ao qual obriga, ele conseguiu uma liminar, né? A promotoria conseguiu essa liminar, ao qual obriga o IGAN se abster de analisar processos onde tenham reservação em piscinão, nos casos onde o produtor ou a consultoria não apresente projeto básico, responsável técnico e projeto operacional, plano de operação do piscinão. E para
os piscinões acima de 15 metros de altura e 3 hectômetros de volume armazenado, eles vão ter que apresentar também um plano de ação emergencial, que é aquele plano de ação em caso de rompimento, né? Os engenheiros geotécnicos sabem bem desse assunto e estão acostumados. Mas é importante destacar que, nesse momento, a omissão do Estado, no geral, tanto a SEMAD quanto o IGAM, causou com que essa regra seja aplicada para todos os piscinões, dos maiores aos menores. Entendi. Né? Então, além disso, o IGAM, dessa situação que eu falei, ele não vai poder analisar processo com reservação que não apresente esses projetos, responsável técnico e tal, mas ainda tem uma outra vertente, que o IGAM terá 60 dias para intimar todos os produtores que têm outorga com reservação em piscinão. Após intimação, o produtor terá 6 meses, 180 dias, para apresentar as mesmas informações que eu falei, que é o plano construtivo ou o plano operacional, responsável técnico e o plano de operação dele, como é que ele vai funcionar mês a mês. E no mesmo sentido, os que tiverem mais de 15 metros de altura e mais de 3 hectômetros de armazenamento, eles vão ter que apresentar o plano de ação emergencial. Ficamos um pouco assustados com isso. Eu, como conselheiro do Estado, fiquei um pouco assustado e decepcionado com o Estado, sabe? Porque nós que somos conselheiros, nós temos um trabalho voluntário, né? Eu não ganho nada sendo conselheiro, nem coordenador da Câmara Técnica da CETOC, né? A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Paracatu. Somos voluntários, tenho um conhecimento para poder ajudar, estou disposto a ajudar e o Estado ainda não nos escuta, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, fiquei assustado com isso, porque pode trazer um prejuízo muito grande para muita gente, né? Piscinões pequenos que não precisam, ao meu entender, que não precisam de nada, de projeto, de responsável, de nada, vão ter que atender uma liminar, um processo que é feito dentro do escritório sem conhecer a prática do que vive o produtor. Como que o IGAM vai poder então comportar a partir disso aí? Bom, eu acredito que o IGAM vai apresentar alguma defesa após o prazo que já é estipulado para ele apresentar uma defesa de liminar. Se eu não me engano, são 30 dias. Ele tem 30 dias para manifestar uma defesa. O jurídico do IGAM vai protocolar isso com o juiz e o juiz vai analisar. Pode ser que o IGAM consiga um prazo a mais. Pode ser que o IGAM, de antemão, consiga apresentar uma regra já pré-estipulada. Inclusive eliminando esses pequenos empreendimentos que possam ficar fora dessa regra. Exatamente. A minha esperança é que o IGAM fale: piscinões com volumes de tanto a tanto não são passíveis de nada, né? De projeto, de nada. E dê uma justificativa técnica. Exatamente. E a minha esperança é que isso aconteça. Mas eu ainda não obtive nenhuma resposta do IGAM, até os provoquei quanto a isso para ver se eles vão conseguir nos apresentar alguma coisa, mas até o momento eu não tive essa informação. E, além disso, eu gostaria também de deixar um alerta para todos os produtores. O CREA, no dia 18, 17, não me engano, desse mês, de fevereiro, ele fez uma nota ao qual ele fala que ele já nas fiscalizações vai estar cobrando o responsável técnico dos piscinões. Entendi. Então aquele produtor rural que não tem, por exemplo, um responsável técnico, de que forma que ele tem que agir? Ele vai ter que procurar então um responsável para que faça todo um estudo daquele empreendimento e aí ele faça um laudo? Eu acredito que a melhor estratégia para o produtor que tem piscinão, procure um profissional para ele fazer, no mínimo, a responsabilidade técnica pelo piscinão. Entendi. No mínimo, né? É claro que a partir do momento que ele for intimado para apresentar esses planos de ação emergencial, plano de operação, plano de segurança, essas coisas, vamos esperar. Não vamos fazer nada antecipado. Mas uma coisa que o CREA já manifestou que ele vai cobrar é o responsável técnico. Então quer dizer, o produtor, se ele já começar a se preparando, é até melhor, porque tudo tem prazo. Exato. E se ele não conseguir apresentar essa documentação em prazo legal, que vai ser, no caso que você falou, 180 dias,
pode ser que ele não tenha talvez uma prorrogação. É claro que geralmente consegue, mas não é garantido, pelo menos agora não. Como nós estamos avaliando aqui na região, são muitos piscinões. Nós não temos 10 ou 12, nós temos alguns. Então vai faltar profissional para atender. Pode ser que falte profissional. Né? E vale lembrar que esses planos, projetos, plano emergencial, isso demanda tempo. O profissional tem que ir ao campo, tem que visitar a estrutura para ele poder atestar que aquela estrutura está regular. Entendi. Né? Não pode ser feita uma coisa de escritório, até mesmo porque o profissional estaria sendo até, eu não sei a palavra correta, mas talvez ele não esteja sendo um bom profissional se ele fizer isso de dentro do escritório. Né? Então fica o alerta para esses que tem piscinão, já procurem um profissional, já comecem a negociar para que tenham um responsável técnico para evitar uma multa do CREA, como existe algumas vezes quando o CREA visita, e também espere para que o IGAM use em time para poder regularizar as demais coisas, projeto. Entendi. Né? Entendi. E quem está pensando em fazer, quem precisa fazer um piscinão, talvez seria até viável aguardar aí pelo menos uns 4, 6 meses para ver no que vai dar e talvez deixar até para 2020. Exatamente. Até assim, eu acho que isso não demora muito a regularizar, porque o IGAM, isso aqui, o que a promotoria fez é nada mais, nada menos que uma pressão no IGAM. Se o IGAM cumprir, ele não paga nada, mas se descumprir, ele vai pagar. Então assim, o IGAM vai fazer alguma coisa, o IGAM não vai ficar parado, porque até mesmo é 10 milhões. Para um estado igual Minas Gerais que está quebrado, né? Tem que cumprir. E ele vai fazer alguma coisa. Quem pretende entrar com processo de outorga com reservação em piscinão, aguarda. Porque eu já conversei na unidade regional aqui da Supra-Noroeste de Minas e eles falaram, tem reservação em piscinão? Parei. Põe na mesa, vamos esperar. Porque se analisar, já está descumprindo a liminar. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante que o produtor tenha paciência agora. Meu projeto vai ficar parado, eu vou deixar de plantar. É um problema que estamos enfrentando na região. Eu tenho N amigos, N pessoas que também estão na mesma situação, mas vamos esperar, porque ficar com o processo parado, esperando uma regularização do Estado, a gente nem sabe quando isso pode resolver. O produtor rural hoje, o que ele pode estar fazendo seria buscar a sua associação. Nós temos aí a Associação dos Irrigantes do Entre Ribeiros como um dos exemplos, as associações de cada uma das comunidades, tem a Irriganor, que representa a maioria das associações do noroeste de Minas, junto com o CBH Paracatu, poderia talvez estar indo até o IGAM e de certa forma pressionando para eles poderem agilizar isso aí? Eu acredito que nós, enquanto comunidade, né, nós, quando eu digo o Comitê do Paracatu, eu, Tobias, como um engenheiro que trabalho com N produtores rurais de Paracatu também, nós temos que nesse momento nos unir. Né? Eu tenho uma interface muito grande com outras consultorias e eu acho que nós temos que nos unir para poder preparar em uma possível pressão ao IGAM. Surgiu uma nota, não nos atende, vamos ligar no IGAM, vamos correr atrás, vamos sentar, vamos modificar, vamos criar uma regra que seja boa para todos. Né? É claro que existem N diferenças técnicas de opinião entre a minha, a sua e um produtor, entre a Irriganor, entre Ribeiros e tal, mas eu acho que nós temos que unir agora para criar uma ideia que atenda a todos. Né? Eu quero deixar claro também, Francis, até para o nosso internado, até para os nossos ouvintes, que eu, Tobias, eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto a isso. Né? Eu estou aqui para ajudar. Como eu disse anteriormente, o meu trabalho é voluntário, eu faço isso porque eu tenho conhecimento, tenho know-how, sabe? Eu sei que eu tenho condição de ir ao IGAM e conversar com eles, mas eu não tenho moral de falar com o promotor para fazer isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Isso aqui foi mérito de uma escolha do promotor ao IGAM descumprir uma liminar, descumprir um inquérito civil público. Então, assim, nós estamos à disposição, né, tanto o Comitê do Paracatu quanto a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar no seu canal de contato, fique à vontade. Quiser passar o meu telefone também, fique à vontade, o pessoal pode me ligar, vamos conversar, porque é o momento de nós do Noroeste de Minas, que somos o polo produtor de Minas Gerais, né, de grão, soja, milho, etc.,
Está na hora da gente se unir para ser um polo forte em Minas Gerais. Não adianta ter aquela ideia de que produtor é contra ambientalista e ambientalista é contra não sei mais quem é contra não sei mais quem. Sabe? Então, assim, eu acho que não está na hora. Nós temos que unir para ser uma comunidade forte, para representar a nossa região em Belo Horizonte em caso de uma discussão mais calorosa. E volto a dizer, estou à disposição para qualquer discussão, qualquer interlocução, para buscarmos o melhor entendimento para a produção da nossa região. A melhor forma, então, que o produtor hoje pode estar agindo, além de unir, procurar sua associação, como nós já falamos aqui, é buscar os seus profissionais que atendem, né? Os engenheiros. Quais seriam os engenheiros agora que ele pode procurar? O engenheiro ambiental é uma opção, mas o essencial para atestar a estabilidade de qualquer estrutura de armazenamento de água é o engenheiro geotécnico. Entendi. Que já é um engenheiro civil especialista em barragem, mas ainda nós não sabemos qual que é a regra, né? Então, sim, eu acho que um engenheiro ambiental, um engenheiro agrícola, talvez ele possa fazer essa responsabilidade técnica. Então eu acho que está na hora da gente buscar até mesmo essa informação em conjunto. São informações que são novas, nós não sabemos, mas de cara eu falo com qualquer produtor no geral. Procure seu engenheiro, procure sua consultoria, vamos buscar regularizar pelo menos a responsabilidade técnica. Entendi. Porque o CREA já falou assim, em caso de fiscalização nós iremos autuar na ausência do responsável técnico. Já falou isso na nota. Então é aquilo, né? É uma situação que foi criada de dentro do escritório que está indo para o campo já com a regra para impactar bastante. Entendi. Deixa então o seu contato para o produtor rural, se quiser tirar alguma dúvida. Tá, o meu contato pessoal é o 038 999 13 7683. Hoje nós estamos numa era moderna, então pode me mandar um WhatsApp, pode mandar qualquer outro meio de contato. Manda uma mensagem que a gente vai conversar e amadurecer. E caso queiram um e-mail, o meu e-mail é vipagronegócio@yahoo.com. VIP. VIP Agronegócio. Então, assim, é simples. Me manda um e-mail, manda uma mensagem que a gente vai tentar discutir mais. Vamos unir o grupo. A próxima reunião da CETOC, que é a Câmara que eu represento, está marcada para o dia 12 de março, na terça-feira seguinte do Carnaval. Carnaval é esse final de semana, transcorre a semana na próxima terça-feira. Lá na sede da Caritas, às 9 horas da manhã. Sintam-se à vontade para sentar conosco e conversar. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.